Nossos soldados estavam prontos para atacar um alvo estratégico do inimigo, um posto de comando disfarçado, ao lado do qual, segundo informações de inteligência, havia um enorme depósito militar subterrâneo. A eliminação desse alvo poderia paralisar uma parte significativa da linha de frente. No entanto, momentos antes da ofensiva, os operadores de drones notaram discrepâncias alarmantes. Foi revelado que o inimigo tinha criado uma falsificação, esperando que desperdiçássemos mísseis valiosos em um alvo que não existia. Contudo, eles subestimaram uma coisa: nossos agentes de inteligência não apenas observam, mas também analisam. Desta vez, o engano foi descoberto logo antes do ataque. Hoje, vamos explorar como a investigação com drones mudou completamente o rumo da operação. Como uma antiga ogiva, equipada com um novo sistema de mira, tornou-se a chave para o sucesso e quais armamentos estrangeiros, até então não utilizados em combate, foram destruídos em nosso ataque de precisão contra um dos maiores depósitos do adversário. Recentemente, nossas agências de inteligência receberam informações sobre um objeto de importância estratégica no norte do território inimigo. Fontes diversas indicavam a presença de um posto de comando camuflado e um complexo subterrâneo de finalidade desconhecida. Imagens de satélite, capturadas em diferentes momentos, mostravam a existência de depósitos, veículos blindados e uma logística ativa. Interceptações de comunicação indicavam que esse local poderia satisfazer até um quarto das necessidades do inimigo em combustível e munições para operações de combate. Isso o tornava um alvo prioritário. Após receber esses dados, o comando imediatamente iniciou a preparação da operação. Decidiu-se utilizar mísseis de longo alcance para minimizar os riscos para as tropas. O planejamento foi realizado sob um sigilo extremo, com informações sobre o alvo disponíveis apenas para um pequeno grupo de oficiais, utilizando canais de comunicação altamente seguros. Analistas estudaram meticulosamente as imagens e as interceptações para determinar o melhor momento para o ataque. As horas passaram e, finalmente, drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores térmicos foram enviados à área do alvo. Sua missão era registrar qualquer movimento de maquinaria, pessoal em atividade ou sinais de funcionamento do local. Mas as primeiras imagens geraram questionamentos. O equipamento parecia estranhamente em perfeito estado, como se estivesse exposto em uma vitrine. Não havia sinais de desgaste, lama ou danos que seriam normais em um cenário de guerra. Isso levantou alarmes nos analistas. Uma análise mais detalhada com os sensores térmicos não revelou marcas de motores em funcionamento ou qualquer outra atividade. Os acessos subterrâneos que deveriam conduzir ao complexo pareciam bloqueados, sem indícios de uso recente. As câmeras não captaram movimento de pessoal. Para um alvo considerado crucial para o abastecimento, isso parecia extremamente suspeito. Quando os drones se aproximaram, uma descoberta surpreendente se fez evidente: os veículos que pareciam ser blindados eram, na verdade, maquetes. O exame detalhado mostrou que eram estruturas de madeira e metal cobertas com redes de camuflagem. Algumas superfícies apresentavam um brilho artificial, típico da madeira pintada e não do metal. Essa revelação foi um ponto de virada. Percebendo a armadilha, o comando ordenou uma reunião de emergência. O inimigo tinha criado um alvo falso com o intuito de nos fazer desperdiçar recursos valiosos. Um plano precisava ser rapidamente adaptado. Enquanto as discussões aconteciam, operadores continuavam monitorando áreas adjacentes e notaram atividades suspeitas em um setor diferente, a algumas dezenas de quilômetros da meta inicial. Drones identificaram um grande agrupamento de tropas e material militar. Caminhões e veículos blindados estavam em movimento. Informações de inteligência em campo confirmaram a presença de um extenso complexo de armazéns na área. Nos dias recentes, uma quantidade significativa de suprimentos tinha chegado, incluindo materiais enviados por aliados do inimigo. As imagens mostravam tanques de combustível, caixas de munições e uma logística ativa. Este novo local se tornava o verdadeiro alvo, oculto da atenção inicial. O comando enfrentou um dilema: os preparativos para o ataque ao alvo falso estavam prontos, e os mísseis estavam em posição. Contudo, os novos dados exigiam uma mudança imediata de estratégia. Essa decisão era arriscada, envolveria a reprogramação rápida do sistema de orientação e mais checagens. Apesar disso, o comando decidiu agir. A operação foi redirecionada, mesmo diante das dificuldades de tempo e incertezas.
Coordenadas do complexo de armazenamento identificadas pelos drones foram inseridas nos sistemas de direcionamento dos mísseis. A reprogramação foi complicada. Cada detalhe do novo alvo precisava ser considerado, como o posicionamento exato dos objetos na área e possíveis obstáculos na trajetória dos mísseis. As equipes técnicas trabalharam arduamente, revisando dados para evitar falhas. Paralelamente, drones de ataque foram acionados para complementar o ataque. Sua missão era neutralizar sistemas de detecção inimiga e aumentar as chances de um golpe certeiro. Mesmo com o tempo curto, decidimos por uma operação combinada, dada a relevância estratégica do complexo. Caso contrário, o inimigo poderia reagrupar suas forças. Para manter o elemento surpresa, uma tática foi utilizada. Nossas forças simularam a preparação para um ataque ao alvo falso. Radares em torno das antigas coordenadas continuaram operando, criando a ilusão de que o ataque se direcionava ao posto de comando camuflado. Isso convenceu o inimigo de que a ofensiva ocorreria ali, fazendo com que seus sistemas de defesa se concentrem no local errado, enquanto o complexo verdadeiro ficava praticamente desprotegido. O ataque ao novo alvo foi uma total surpresa. A inteligência revelou que o complexo não era protegido adequadamente por sistemas de defesa aérea. As principais forças de defesa estavam concentradas no alvo falso, criando uma oportunidade única. Os primeiros a entrarem em ação foram drones de ataque que tinham como alvo estações de radar e sistemas de detecção. Equipados com mísseis de precisão. Eles silenciaram elementos essenciais da infraestrutura inimiga, limitando sua capacidade de rastrear operações subsequentes. Em seguida, os mísseis foram lançados. Um detalhe crucial foi a presença de um míssil fabricado na década de 90, mas que tinha sido modernizado com um novo sistema eletrônico. Essa atualização permitiu que ele atingisse a meta com precisão comparável aos mais novos modelos. Esse sucesso seria um projeto exemplar para engenheiros, mostrando que modernizar antiguidades pode elevar sua eficácia. As operações de inteligência indicaram que o ataque resultou em destruições significativas. Explosões de mísseis e drones causaram a detonação de munições no armazém, fogo se espalhou por hangares com tanques de combustível e caixas de munições, alcançando até os depósitos subterrâneos. A área devastada superou as expectativas. O depósito estava cheio de materiais recém-chegados, o que indicava os preparativos do inimigo para novas operações. Porém, recursos nunca foram redistribuídos adequadamente. O impacto do ataque afetou não apenas as instalações superiores, mas também parte da infraestrutura subterrânea, impossibilitando qualquer recuperação em um futuro próximo. O estudo revelou que as novas armas, recentemente entregues pelos aliados inimigos, também foram perdidas. Essas entregas eram secretas e não haviam sido mencionadas em fontes abertas. Documentos confiáveis indicam que os sistemas de foguetes, complexos antitanque e sistemas portáteis de defesa aérea foram destruídos, causando um sério obstáculo aos planos inimigos. A resposta da defesa inimiga foi caótica. O cálculo de distração através do alvo falso falhou completamente. Os esforços de organizar respostas foram tardios e ineficazes. A inteligência reportou que o inimigo não conseguiu avaliar rapidamente a extensão das suas perdas e planejar uma ação. Eles se concentraram em tentar se reorganizar. Como as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente neste jogo mortal? A capacidade de análise e adaptação rápida fez toda a diferença, confirmando que informação e estratégia são armas vitais em tempos de conflito. E você, o que pensa sobre a eficácia das operações de inteligência? O exército estava se preparando para realizar um ataque em um alvo estratégico do inimigo, um posto de comando disfarçado próximo a um grande depósito militar subterrâneo. A destruição desse alvo poderia paralisar uma linha inteira de frente. Porém, momentos antes da operação, os operadores de drones começaram a notar discrepâncias preocupantes. Não se tratava de um alvo real, mas de uma armadilha elaborada para nos fazer desperdiçar recursos preciosos. A missão de eliminar esse alvo estava em andamento, com preparativos sendo conduzidos sob um rígido controle de sigilo. Apenas um grupo seleto de oficiais tinha acesso às informações, enquanto o planejamento seguia por canais de comunicação altamente protegidos. Os analistas estavam encarregados de estudar imagens e escutações para determinar a hora ideal de ataque. O objetivo se resumia a um golpe preciso que neutralizaria a funcionalidade do alvo, impossibilitando qualquer recuperação por parte do inimigo.
A alguns momentos do ataque, a equipe de inteligência enviou uma série de drones equipados com câmeras de alta resolução e termovisores para investigar a área do alvo. No entanto, à medida que os dados começaram a chegar, surgiram dúvidas. A presença de tanques e caminhões parecia artificial, tudo estava posicionado de forma muito perfeita, como se fosse uma exposição militar. Eles não apresentavam os sinais típicos de desgaste que se viriam em uma zona de combate. Essa observação despertou a desconfiança dos analistas. O uso dos termovisores intensificou ainda mais as preocupações. Os equipamentos não detectaram qualquer sinal de atividade, como motores funcionando ou sistemas de ventilação. As entradas subterrâneas para o complexo estavam bloqueadas, sem vestígios de uso recente, e as câmeras não captaram qualquer movimento humano, algo extremamente anômalo para um local considerado um ponto crucial de abastecimento. Com uso máximo nos drones, uma descoberta crítica foi feita. O que se pensava ser blindados na verdade eram meras maquetes. A análise detalhada revelou que as características da técnica eram apenas estruturas de madeira cobertas com redes de camuflagem, com um brilho artificial, típico da madeira, não do metal. Esse esclarecimento foi um divisor de águas. O local que se preparavam para atacar não era um verdadeiro centro de operação, mas uma armadilha disfarçada, uma estratégia enganosa do inimigo. Mais preocupante foi a identificação de interferências nas operações eletrônicas. Um barulho intenso interferia na comunicação dos drones, sinalizando que o adversário estava ciente das nossas intenções e tentando nos enganar. A possibilidade de que o verdadeiro alvo já estivesse evacuado, ou que não existisse no formato informado, levou às mais graves consequências. Mesmo assim, a resposta rápida da liderança foi clara: uma reavaliação urgente da missão deveria ser realizada. Será que a suposta armadilha tinha outros segredos a esconder? O tempo estava se esgotando. Após perceber que o plano inicial de ataque era, na verdade, uma armadilha, a equipe de analistas ficou alarmada. As informações de vigilância eletrônica indicavam que o inimigo não apenas estava ciente de nossa estratégia, mas também manipulava os dados para nos desorientar. O que parecia ser um local estratégico, muito provavelmente já havia sido evacuado ou, talvez, nunca tenha existido como mencionado. Diante dessa descoberta, os comandantes convocaram uma reunião de emergência. O consenso era claro: o oponente havia preparado uma isca para que nossas forças desperdiçassem recursos valiosos. Essa tática parecia parte de um plano mais amplo para desgastar nossas capacidades. O tempo estava se esgotando, e era imperativo revisar a abordagem adotada. Enquanto a equipe discutia as alternativas, os operadores dos drones mantinham a vigilância nas áreas circundantes. Em pouco tempo, novas atividades suspeitas foram descobertas em um setor distante alguns quilômetros do alvo original. As imagens capturadas pelos drones revelaram uma grande reunião de tropas e veículos militares. Caminhões, veículos blindados e armazéns movimentavam-se freneticamente. A comando solicitou uma checagem urgente dos dados de inteligência, que confirmaram a presença de um extenso complexo de armazenamento naquela região. Relatos de vários informantes apontaram que, nos últimos dias, grandes quantidades de suprimentos estavam chegando, inclusive envios de aliados do inimigo. Os drones mostraram depósitos de combustíveis e munições, evidenciando intensa atividade logística. Tudo isso indicava que este novo complexo era, de fato, o verdadeiro alvo, até então ofuscado pela armadilha anterior. Com a preparação para o ataque à falsa estrutura já completa, e os mísseis prontos para lançamento, os comandantes enfrentaram um dilema. O novo dado exigia uma mudança imediata de foco. Era um movimento arriscado, requerendo reprogramação rápida das trajetórias dos mísseis e verificações adicionais. Apesar da pressão e da incerteza, a decisão foi tomada. A operação seria redirecionada para este novo alvo, mesmo com o tempo sendo curto e a quantidade de riscos alta. Um turbilhão de emoções permeava o ar. O que acontecerá a seguir? Seria essa a primeira vitória de uma nova fase da guerra ou um caminho para um desastre total, com o inimigo esperando pela nossa próxima jogada? O suspense tomava conta da situação. Em um momento crítico, a intenção era clara: uma mudança de alvo exigia rapidez e destreza. O plano original, que já estava em fase final de preparação, foi imediatamente reavaliado diante da descoberta da armadilha inimiga.
As coordenadas do complexo de armazenamento prioridade, reveladas por drones, foram rapidamente inseridas nos sistemas de direção das mísseis. A modificação, no entanto, não era simples. Havia muitos fatores a considerar: a localização exata dos alvos no terreno, a topografia irregular da região e os possíveis obstáculos na trajetória. As equipes técnicas, trabalhando sob pressão, repetiam as verificações dos dados freneticamente para evitar qualquer erro catastrófico. Enquanto isso, drones de ataque foram mobilizados para colaborar com o impacto esperado. Esses dispositivos tinham a missão crucial de eliminar os sistemas de detecção inimiga e, assim, aumentar as chances de uma destruição eficaz do alvo. Apesar da pressão do tempo e do risco elevado, a decisão de um ataque combinado foi aprovada. Era vital proceder rapidamente, já que o complexo possuía um valor estratégico significativo e qualquer atraso poderia permitir que o inimigo reagrupasse suas forças. Para lidar com a necessidade de manter o efeito surpresa, uma tática engenhosa foi aplicada. As nossas tropas continuaram a fazer simulações de uma ofensiva no alvo original. Os radares próximos à antiga localização estavam ativos, enganosamente gerando a impressão de que um ataque real estava prestes a acontecer. Especialistas em guerra eletrônica orquestraram uma série de lançamentos simulados, criando breves pulsações que eram interpretadas pelos radares inimigos como a evidência de mísseis se aproximando rapidamente. Essa manobra enganou o inimigo, convencendo-os de que a ação se concentraria em um comando mascarado. Desvios de atenção foram bem-sucedidos, levando as defesas antiaéreas a se intensificarem em torno da falsa meta. Em consequência, o verdadeiro complexo de armazenamento, que era o alvo real, permaneceu em grande parte desprotegido. A ofensiva sobre este novo alvo se revelou uma total surpresa. Informações de inteligência indicaram que o complexo de armazenamento não era fortemente protegido por sistemas de defesa aérea. Os recursos defensivos da oposição estavam, na verdade, concentrados na meta enganosa, o que criou uma oportunidade única para nossa ação. Os drones de ataque foram os primeiros a entrar em ação, programados para destruir estações de radar e outros sistemas de detecção. Equipados com armamentos de alta precisão, conseguiram incapacitar elementos cruciais da infraestrutura inimiga, reduzindo sua capacidade de monitoramento e resposta ao ataque com mísseis que se aproximava. Mas as repercussões do plano engendrado ainda estavam por vir. O que mais poderia despontar desse golpe estratégico? As tropas preparavam-se para um ataque decisivo a um objeto estratégico considerado vital para o inimigo. Dados de inteligência indicavam um comando oculto, localizado próximo a um imenso depósitos militares subterrâneos. O sucesso dessa missão poderia paralisar uma parte inteira do fronte. No entanto, antes da ofensiva, as informações dos operadores de drones revelaram inconsistências alarmantes. O que parecia ser um alvo real era, na verdade, uma armadilha cuidadosamente montada para desperdiçar nossos recursos. Mas uma análise minuciosa da nossa equipe desmascarou a farsa, e o que se seguiu mudaria o rumo da operação. Os drones equipados foram direcionados para um novo alvo. 2 minutos, os painéis mostravam imagens de um grande complexo. A tensão era palpável. Ambos os lados estavam tentando se enganar. E foi nesse cenário caótico que um novo plano começou a ser forjado. O que os operadores se preparavam para fazer? Podíamos perder ou ganhar tudo. A decisão estava em nossas mãos. Revelando um dado crucial, as informações coletadas indicaram que uma das mísseis, datada da década de 90, havia sido modernizada com um novo sistema de controle. Isso significava que sua precisão era comparável aos mais novos modelos. O impacto foi devastador. Assim que os mísseis partiram, as explosões vingativas ecoaram nas redondezas. As ondas de choque não apenas destruíram o que estava à vista, mas também atingiram depósitos subterrâneos onde armamentos secretos estavam armazenados, incluindo sistemas de lançamento de foguetes e complexos antitanque requisitados pelas forças inimigas. O fogo se alastrou, provocando uma destruição que superou todas as expectativas. As imagens das câmaras mostraram o caos absoluto. O que houve realmente? A perda desse arsenal significou um golpe devastador nos planos inimigos, que estavam em processo de se preparar para novas ofensivas. Assim, como o inimigo reagiu a essa inesperada reviravolta? A desorientação tomou conta, e suas tentativas de retaliar foram desastrosas. A pergunta que ecoava no ar agora era:
O que poderia acontecer a seguir? Estaríamos prontos para lidar com as consequências dessa vitória? Nossas forças estavam se preparando para atacar um alvo estratégico do inimigo, um posto de comando disfarçado, próximo a um gigantesco depósito militar subterrâneo. A destruição desse alvo poderia paralisar uma área inteira da linha de frente. No entanto, momentos antes do ataque, os operadores de drones perceberam discrepâncias alarmantes. O inimigo havia preparado uma armadilha, certa de que nossos mísseis caros seriam desperdiçados. Mas eles esqueceram que nossos reconhecimentos são mais do que simples observações. Hoje, vamos explorar como uma rotina de vigilância com drones virou o jogo. Recentemente, nossos serviços de inteligência obtiveram informações sobre um local de importância crucial ao norte do território do inimigo. Relatos de várias fontes indicavam a presença de um posto de comando furtivo com um complexo subterrâneo desconhecido. Câmeras de satélite capturaram a movimentação de suprimentos, veículos blindados e uma logística ativa, levando a crer que esse local poderia atender um quarto das necessidades do inimigo em combustíveis e munições. Nossa análise, detalhada e intensa, levou à preparação de uma operação em sigilo absoluto. Muita cautela foi empregada, com informações acessíveis apenas a um seleto grupo de oficiais e comunicação protegida. A fase final do planejamento envolveu a verificação minuciosa dos dados, onde drones equipados com câmeras de alta definição foram enviados para monitorar a área. Entretanto, os primeiros dados foram intrigantes. Os veículos estavam impecáveis, como se estivessem em uma exposição. Não havia marcas de sujeira ou desgaste. O que levantou suspeitas entre os analistas. Além disso, os termovisores não detectaram nenhuma atividade nos motores ou sistemas de ventilação. O que deveria ser um ponto de abastecimento ativo parecia, afinal, um eco de uma farsa. A situação se intensificou quando a análise revelou que os tanques eram, na verdade, maquetes. Isso abriu caminho para uma compreensão clara. O alvo que nos preparávamos para atacar era apenas uma isca artificial. Enquanto isso, os operadores de drones notaram um aumento incomum de atividades em outra área, a apenas algumas dezenas de quilômetros do nosso alvo inicial. Conforme continuamos a vigilância, identificamos um verdadeiro centro logístico, com movimento frenético de tropas e veículos. A inteligência local confirmou que este era um grande depósito, escondido da nossa atenção inicial. Agora, a decisão era crítica. Precisávamos mudar o alvo, rapidez era essencial, e a pressão do tempo estava ao nosso redor. A operação foi alterada a todo instante. Enquanto os técnicos trabalhavam freneticamente para ajustar a programação dos mísseis, as unidades de ataque foram mobilizadas para criar a sinergia necessária. Um golpe combinado estava prestes a ser desferido contra o verdadeiro alvo, enquanto ainda simulávamos uma preparação para o alvo falso. A armadilha do inimigo tinha falhado. O ataque resultou em uma sucessão de explosões devastadoras. O que se seguiu foi um verdadeiro espetáculo de destruição e, como revelaram os dados, muitos equipamentos avançados que o inimigo ainda não havia utilizado em combate foram perdidos no processo. A desorganização começou a tomar conta das fileiras inimigas. Tentativas de retaliação foram atrasadas e descoordenadas. Os militares não conseguiram avaliar rapidamente os danos sofridos, e a estratégia deles se despedaçou diante do nosso ataque preciso. A perda de suprimentos e a incapacidade de reorganizar suas linhas de logística provocaram uma crise interna, forçando-os a reavaliar seus planos na próxima semana. E, assim, a lição ficou evidente: a combinação de tecnologia moderna e a astúcia dos seres humanos foram cruciais para virar a maré, mostrando que a inteligência e o trabalho em equipe são insubstituíveis em qualquer operação militar. Qual será o próximo movimento nesse jogo estratégico? As tensões internas no comando inimigo criaram dificuldades. Eles não conseguiram encontrar rapidamente novas rotas de suprimento. A perda de um ponto estratégico fez com que tivessem que repensar toda a sua estratégia para as próximas semanas. A operação de mudança de foco e ataque ao complexo de armazenamento se transformou em um exemplo significativo para análises futuras. A operação revelou que, mesmo com tecnologia avançada e armas de precisão, o fator humano é crucial. Analistas, operadores de drones e especialistas em reconhecimento eletrônico colaboraram para desmascarar o plano do inimigo. A verificação final dos dados, realizada horas antes do ataque, foi fundamental para evitar um ataque em falso.
Sem uma cuidadosa análise de imagens de satélites, assinaturas térmicas e interceptações, a operação poderia ter sido um desperdício de recursos. Um resultado-chave foi a confirmação da eficácia de sistemas modernizados. O uso de um míssil fabricado na década de 90, mas atualizado com um novo módulo eletrônico, abriu portas para rearmar arsenais antigos. Este míssil atingiu seu alvo com precisão comparável a modelos modernos, mostrando que é possível otimizar recursos. Em vez de investir na produção de novas armas, os engenheiros militares podem focar na modernização dos recursos existentes. Essa decisão era vital devido à capacidade de produção limitada. O sucesso do uso desse míssil tornou-se assunto de discussão entre especialistas, que começaram a desenvolver programas para escalar modernizações similares. O adversário, nessa operação, apostou na desinformação. Acreditando que um alvo falso desviaria nossa atenção e levaria ao desprezo de mísseis valiosos. O plano incluía a criação de um falso ponto de comando com maquetes de equipamentos e intensificação de interferências eletrônicas. Porém, nossos especialistas perceberam a farsa a tempo. A análise das imagens dos drones e dados térmicos revelou a falta de atividade real no objeto. Essa percepção evitou um erro catastrófico e redirecionou o ataque para o alvo verdadeiro. A habilidade de reconhecer tais truques se tornou uma lição importante. A operação mostrou que o inimigo está disposto a usar sofisticados esquemas de camuflagem, exigindo uma abordagem mais atenta na coleta e análise de informações. Mas qual será o próximo movimento do inimigo diante dessa inesperada reviravolta? A resposta pode nos levar a um confronto ainda mais intenso. Nos últimos dias, nossas tropas se preparavam para um ataque decisivo contra um alvo estratégico do inimigo, um comando oculto em uma localização que escondia um colossal depósito militar subterrâneo. A destruição desse alvo poderia paralisar toda uma seção do fronte. Porém, quando a missão estava prestes a ser executada, nossos operadores de drones perceberam discrepâncias alarmantes nas informações. Os sinais indicavam que o que pensávamos ser uma instalação militar essencial poderia ser, na verdade, uma armadilha elaborada. Uma investigação mais aprofundada mostrou que o inimigo havia preparado um engodo, fabricando uma estrutura falsa para nos induzir a gastar mísseis caros sem necessidade. Mas não contavam com a astúcia de nossas equipes de inteligência, que não apenas observam, mas analisam o que veem. Preparados para a ação, nossos drones revelaram a verdade a tempo, mudando o rumo da operação. Com a informação correta em mãos, vislumbramos um novo objetivo. Relatos de nossas fontes usaram informações que superaram o que satélites conseguiram captar. Descobrimos um verdadeiro complexo de armazenamento, movimentação frenética de tropas e materiais vitais, incluindo suprimentos de aliados do inimigo. A atmosfera estava tensa. A decisão estava diante de nós: continuar com o plano inicial ou arriscar uma mudança drástica em direção a um alvo desconhecido. O relógio corria, e a pressão aumentava. Os engenheiros trabalharam de forma incansável, correndo contra o tempo para adaptar o sistema de guia dos mísseis, enquanto os drones estavam prontos para distrair as defesas inimigas. Criamos uma ilusão coordenada, fazendo o inimigo acreditar que um ataque se aproximava em uma direção, distraindo suas forças do real foco. Quando a ordem foi dada, nossos drones de ataque se lançaram, desferindo golpes precisos contra as defesas inimigas antes que os mísseis dessem o golpe final no complexo. Um dos mísseis, uma antiga arma modernizada com um sistema de controle de precisão, atingiu seu alvo com uma precisão que superou até as mais novas gerações. O resultado foi devastador: explosões em cadeia e incêndios que não só destruíram o complexo, mas minaram a confiança do inimigo em suas defesas. Para o inimigo, a consequência foi um colapso logístico sem precedentes. Comunicados interceptados revelaram uma confusão caótica em suas fileiras, com operações essenciais canceladas devido à falta de suprimentos. Novos caminhos e rotas de abastecimento estavam sendo explorados, mas essas alternativas requeriam tempo e esforço, e nossos adversários estavam em desespero, lutando para se recuperar. Ao refletir sobre essa operação, ficou claro que a adaptabilidade e o reconhecimento eficaz se mostraram vitais. Nossa vitória não apenas eliminou um complexo de armazenamento crucial, mas também dilacerou a moral do inimigo, forçando-os a reconsiderar suas táticas de defesa. O campo de batalha nunca mais seria o mesmo. Após a perda do armazém, o inimigo se viu em um cenário de escassez.
Isso reduziu sua atividade e obrigou-o a buscar rotas alternativas e fontes de suprimento. Contudo, esse processo demandava tempo e recursos. A operação revelou também novos métodos de camuflagem utilizados pelo adversário. Os enganos que viabilizavam a ocultação de tropas e equipamentos, agora cobertos por redes de disfarce, apontavam que o inimigo estava intensificando suas táticas de desinformação. Essa experiência levou nosso comando a reavaliar suas abordagens de inteligência. A urgência dessa situação destacou a importância de inspeções detalhadas para evitar erros fatais no futuro. Os analistas iniciaram o desenvolvimento de novas metodologias que permitissem a identificação mais ágil de alvos fictícios. Entre as inovações, estavam a adoção de sistemas de detecção térmica avançados, bem como softwares de análise de imagem com inteligência artificial, capazes de reconhecer materiais não naturais. Essa adaptabilidade tornou-se vital, mostrando que a capacidade de alterar rapidamente as estratégias em situações críticas pode salvar recursos valiosos e causar danos significativos ao inimigo. O redirecionamento do ataque para o complexo de armazenamento, mesmo com a preparação já finalizada para atacar um alvo falso, exigiu um trabalho harmonioso em todos os níveis de comando. O reprogramar das ogivas, a colaboração com os operadores de drones e a avaliação das informações obtidas do campo ressaltaram a prontidão do comando em se adequar a circunstâncias em rápida transformação. Entretanto, a operação não estava isenta de riscos futuros. O inimigo, sem dúvida, havia aprendido com sua derrota e começaria a desenvolver táticas de desinformação ainda mais sofisticadas. A inteligência militar prevê que o adversário poderá aprimorar suas camuflagens, utilizando enganos mais realistas ou mesclando-os com equipamentos autênticos. Isso significa que nossas equipes de inteligência precisarão estar cada vez mais atentas. Já se trabalha na integração de dados de fontes diversas e no emprego de inteligência artificial para a detecção de anomalias. Em meio a esse jogo estratégico, será que o comando inimigo encontrará formas de reverter a situação? Ou será que a próxima manobra tática revelará suas fraquezas? Prepare-se para uma nova reviravolta nos eventos que definirão o curso da guerra.